Pastor Sérgio Caligari, canal Farol e Natureza, falando sobre uma vida com Jesus, batalha espiritual e cura, libertação. Abordando assuntos, irmãos, que você não ouve no dia a dia, mas são importantes. Hoje eu queria falar sobre o espírito de prostituição. O espírito de prostituição, quando ele entra na vida de uma pessoa, irmãos, ele destrói as pessoas e ele também se torna um agente de destruição. Presta atenção, a Bíblia diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Isso está registrado lá em Coríntios 6, capítulo 6. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Nós somos templos do Espírito Santo. E hoje eu quero falar, irmãos, dessa grande malignidade que é a prostituição. Uma das maiores armas que Satanás tem. Irmãos, a prostituição, quando ela entra na vida de uma pessoa, ela consome a pessoa, ela destrói a pessoa e ela usa esta pessoa como um agente de contaminação e destruição. Porque a Bíblia diz que aquele que se deita fora do casamento, que tem um relacionamento fora do casamento quando é solteiro, porque o sexo foi constituído por Deus para o casado, e aquele que é solteiro e pratica sexo, ele está em prostituição. Por isso, irmãos, que a prostituição é tão difundida, ela é tão fácil, porque Satanás torna as coisas fáceis para destruir a humanidade, irmãos. E a Bíblia diz que aquele que se deita como uma prostituta, ou aquele que pratica a prostituição, ele se torna um com uma pessoa, porque a Bíblia diz que toda vez que há uma conjunção carnal, a pessoa se torna uma com aquela pessoa que se deitou. Agora imagine uma pessoa que deitou com 40, com 50, com 60, com 70 pessoas. Além dela se contaminar, ela contamina outra pessoa, você entendeu? Então, irmãos, a prostituição é um pecado acumulativo. Como diz a palavra, um abismo chama outro abismo. E o espírito da prostituição, quando ele entra numa pessoa, ele entra através do quê? Através de pensamentos de lascivas, da pessoa ter se relacionado com alguém em pecado, ou até mesmo, irmãos, por uma maldição familiar, por espíritos familiares, uma herança espiritual maligna. E esta pessoa, irmãos, ela não se satisfaz, ela só busca prostituição, ela só pensa em prostituição, e ela nunca se satisfaz e nunca consegue ficar com uma pessoa só. Irmãos, muitas coisas que eu vou falar é de experiências de pessoas que eu tenho atendido, de casos que a gente tem acompanhado. O espírito de prostituição, ele não está ligado a uma pessoa ser bonita ou feia, você entendeu? Há pessoas que não têm uma bela aparência, mas o espírito de prostituição nela faz com que ela atraia as pessoas para ela. Vou explicar novamente. O espírito de prostituição, ele não está ligado à bela aparência de uma mulher ou de um homem, entendeu? Quando a pessoa está contaminada com este espírito, ela atrai para si as pessoas, né? Irmãos, tem casos, falando na liberdade, irmãos, que eu conheci uma pessoa que tinha mais de 160 quilos, e só saía com mulheres bonitas e uma atrás da outra, e não tinha uma condição financeira boa, mas havia na pessoa um espírito de prostituição, entendeu? Que dominava as pessoas, como há casos também de pessoas muito bonitas que também têm essa malignidade na sua vida, você entendeu? E estas pessoas, irmãos, elas se consomem, porque aquele que se prostitui peca contra si mesmo, né? Ela consome a sua vida, ela nunca vai ter ninguém. Como a Bíblia diz que por causa da prostituição, um homem chega a mendigar o pão. Perde tudo, perde família, perde oportunidade. Com certeza essa pessoa vai envelhecer, irmão, num estado lamentável, abandonado por todos e deixado por todos. E a malignidade, irmãos, que muitos se acham, porque conquistam muitas pessoas, muitos se acham que são irresistíveis, que são o cara, que é a pessoa. Por quê? Por causa desta facilidade da prostituição. Aonde ele chega, ele consegue alguém. Se ele vai numa festa, ele consegue ficar com várias pessoas. Se ele vai numa cidade, ele consegue ficar com várias pessoas.
ele envolve as pessoas, né? E sem muitas vezes ter a aparência. Um outro caso, irmãos, um senhor, né? Um senhor, irmãos, que também não tinha uma aparência agradável aos olhos humanos, né? Ele trabalhava num lugar onde ele dava treinamento, né? Ele fazia treinamento de pessoas. E conversando comigo, ele falou assim: pastor, eu pego todas as meninas lá que eu vou ensinar o serviço, né? Ele dá aula para uma franquia. E olha, irmãos, ele não tem aparência para isso, mas porque há na pessoa um espírito de prostituição. E as pessoas que se acham, irmãos, porque saíram com 4, 5 no final de semana, porque são irresistíveis, mal sabem elas que elas são agentes do inferno para alimentar os demônios, amém? Irmãos, mais um caso, um rapaz me procurou. Quando eu falo rapaz, irmãos, é senhor, né? A pessoa assim, que ele não conseguia ter relacionamentos constantes com a esposa, até que ele conheceu uma amante. E ele conseguia fazer sexo 7, 8 vezes com o amante por dia. É uma coisa que não existe biologicamente, irmãos. Ele estava se achando, né, revigorado, estava se achando, né, nossa, pastor, sábado, domingo eu fico com ela, eu invento que eu vou trabalhar, eu invento várias histórias, e é constante. Aí eu falei para ele: olha, vou te falar uma coisa, você não é o cara. O que está acontecendo é que os espíritos demoníacos estão usando o seu corpo para se alimentar através do sexo. Porque a Bíblia diz que os anjos caídos, irmãos, quando viram as mulheres, se deitaram com elas, se cobiçaram. E aí que veio muita malignidade, né? Que nasceram os gigantes da terra, que Deus precisou destruir a terra com o dilúvio de Noé. E eu expliquei para ele: não é que você é o cara. E muitas pessoas me falam isso, irmãos: olha, eu estou com um amante que eu estou fazendo sexo 5, 6 vezes por dia. Até homens casados, irmãos, vêm conversar comigo que estão saindo com homens, irmãos. Olha o absurdo. Por quê? Porque com um homem ele consegue 5, 6 vezes. Aí eu explico que isso são os demônios que estão na pessoa por causa do adultério, que estão se alimentando nesta situação. Você entendeu? Então, cada vez que a pessoa tem uma relação sexual, é um demônio. Você entendeu? Então, a Bíblia não fala dos 7 piores. E eu falei para o rapaz: então, essas 7 vezes que você se relaciona num dia, cada vez é um demônio que está usando o seu corpo. Ele ficou apavorado. Mas esta é a verdade, irmãos. A prostituição, ela destrói o homem. A pessoa que atrai muita gente, ela está trazendo para si morte, angústia, peso e fogo para o seu próprio peito. Uma outra situação, irmãos, de uma pessoa, ela não é cristã, irmãos, né? Ela se casou, 5 dias depois do casamento, estava traindo a esposa. E quando ela conversou comigo, eu falei: mas que absurdo que é esse? Que falta de respeito que é esse? Ai, pastor, eu não consigo, eu amo minha esposa, eu nunca vou deixar dela, ela é a mulher da minha vida, mas eu não vou ficar sem prostituição. Olha, irmãos, 5 dias depois do casamento estava adulterando, trazendo morte para o seu casamento, para a sua família. E as pessoas que estão presas a espíritos de prostituição, irmãos, elas nunca têm ninguém. Elas passam por várias pessoas, mas não tem ninguém para chamar de esposa, não tem ninguém para chamar de marido. Você entendeu? Porque ela é apenas um instrumento usado por Satanás para se relacionar com este mundo, amém? Então, irmãos, o espírito de prostituição, ele vem através da lasciva, de pensamentos obsessivos, ele vem através de você deitar com uma pessoa fora do casamento, trazendo contaminação. Quando você faz sexo antes do casamento, simplesmente você entregou a tua vida sexual na mão de Satanás. Ele entrou ali, ele tomou a situação e vai dominar isso para sempre, até o momento que a pessoa se converta a Jesus e se posicione. Você entendeu? Essas palavras, irmãos, para quem não conhece Jesus, podem parecer um absurdo, porque hoje em dia as pessoas, irmãos, já namoram como se fossem casadas, né? Converso com muitas pessoas, a pessoa fala: nossa, eu fiquei com tantas meninas, não sei nem o nome. Como é que você se deita com uma pessoa que você não sabe nem o nome? Amém? Já falei para vocês nas orações na libertação, muitas pessoas que nunca foram num centro de umbanda, que nunca frequentaram um candomblé,
na hora da oração, manifestam orixás, demônios, espíritos malignos na Umbanda. E sabe por que isso, irmãos? Porque se deitaram com pessoas que estavam contaminadas com isso. Quando se deita, se torna um, os dois se tornam um. E há um laço de alma, isso se chama laço de alma. Você entendeu? Tudo que tem da pessoa passa para você e tudo que é de você passa para a pessoa. Então existe um laço, uma rede maligna, uma contaminação, um abismo que chama outro abismo. Diferente do casamento. O casamento, irmãos, o sexo é santo. No casamento, irmãos, a Bíblia diz para ser constante, para que o inimigo não vos tente. Você entendeu? Mas como eu digo, irmãos, quando você é solteiro, Satanás joga fogo em cima. E quando você casa, Satanás joga água gelada em cima para esfriar. Por isso que temos que ter o conhecimento de Deus, entendeu? Irmãos, olha como as coisas são. Conversando com um pessoal lá de Minas Gerais, o casal falou para mim que eles eram da Umbanda, frequentavam Umbanda, Candomblé, essas religiões afro. E você sabe que na religião afro, irmãos, as pessoas não deixam passar da meia-noite porque começa a gira da esquerda, onde vêm os espíritos ruins, né? Que todos eles são ruins, mas segundo eles. E nessa gira da esquerda, irmãos, baixaram esses espíritos de Pombagira, Maria Mulambo, e esses espíritos, irmãos, falaram para as pessoas irem para um lugar lá que chama Baixa do Sapateiro, lá em Minas, né? Para se prostituírem com travestis. Porque eles passariam os espíritos para os travestis, e quem se deitasse com esses espíritos, com esses travestis, trariam para si esse espírito. Era uma maneira deles se expandirem. Você entendeu o que é contaminação? E irmãos, nas prostitutas e nos travestis habitam os demônios mais baixos que tem. As pombagiras mais imundas, as Marias Mulambos mais imundas estão nessas pessoas. E quando uma pessoa se deita com uma pessoa dessa, acontece o quê? Faz um laço de alma com o inferno. Irmãos, uma situação que eu vou relatar. Fui orar para uma pessoa que me trouxeram aqui na igreja. Quando eu fui orar pela pessoa, o Senhor falou para mim assim: olha, repreende ele, manda ele se corrigir, porque ele se deita com travestis. E eu falei, porque o Espírito Santo me mostrou, eu falei, olha, você tem que se posicionar e parar com isso, porque Deus está me mostrando essa situação. Ele falou dessa maneira: pastor, vou dar um murro na sua cara, você não sabe o que você está falando, eu nunca fiz isso na minha vida. Irmãos, quando o Espírito Santo me mostra, eu tenho certeza. Eu falei, você pode dar um murro na minha cara, mas isso é a verdade. E em nome de Jesus ela vai se manifestar. Irmãos, na minha frente, na frente do rapaz que me ajudava, ele nem quis mais me ajudar, irmãos, nunca mais. Ele falou: pastor, não dá para mim, me exclui, eu não consigo te ajudar. Irmãos, o rapaz começou a se transformar na nossa frente. Ele manifestou um demônio de Pombagira, de Maria Mulambo, que são os nomes que esses demônios se dão, né? E, irmãos, a bochecha dele começou a subir igual de um travesti. Os lábios viraram e ficaram largos. Ele usou a sobrancelha dele, ele se transformou na nossa frente, irmãos, como um travesti que a gente vê na rua, que eles colocam silicone, enchimento, e deu uma quebrada de corpo, irmãos, e começou a dar gargalhadas. E a igreja inteira cheirava aqueles perfumes baratos, né? Que eu falo que é colônia Conturré, que eu nem sei se existe. E ele se manifestou, todo o físico dele se transformou. O rapaz que estava comigo, irmãos, ficou apavorado. E ele me disse assim: você não pode me expulsar, porque foi ele que veio atrás de mim. Desde 12 anos de idade que ele vem atrás de mim, entendeu? Ele fez um pacto, uma aliança comigo. E eu repreendi aquele espírito, irmãos. Eu falei: olha, o sangue de Jesus, ele quebra todo o pacto, toda aliança. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Irmãos, eu devia ter fotografado, mas a gente tem que ter ética, porque o rapaz se transformou no seu corporal, entendeu? E o outro menino lá falou: pastor, eu não vou te ajudar mais, porque eu não tenho psicológico para ver essas coisas, amém? E, irmãos, depois que saiu a manifestação, ele começou a chorar, pediu perdão, falou: pastor, desde os meus 12 anos eu faço isso, pastor. Quando eu recebo meu pagamento, o primeiro lugar que eu vou correr atrás deles. Eu falei: hoje você está liberto. Então existem prisões espirituais. Às vezes, irmãos, você não deitou com travesti,
mas muitas vezes você se deitou com alguém que se deitou com este espírito e você traz esta malignidade para a sua vida, você entendeu? Eu vou falar mais sobre esse assunto para o vídeo não ficar comprido, mas o espírito de prostituição, ele faz a pessoa se achar que ele é o cara, que é a mulher fatal, que é, perdão da palavra, o gostosão e a gostosona. Mas no final são instrumentos que Satanás está usando. Usa o corpo dessas pessoas para se alimentar, amém? E nisso ele vai destruindo a vida destas pessoas. Por isso que a Bíblia diz, naquilo que você guardar, se guarda no teu coração. E porque todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra si mesmo, e aquele que adultera traz fogo para o seu próprio peito. E o espírito de prostituição, ele é insaciável, ele não vai se satisfazer com 10, com 20, com 30, a pessoa vai passar a vida inteira dela na prostituição, e sempre vai se consumindo, destruindo e perdendo os anos de vida, irmãos, perdendo as oportunidades de ter uma família, de ter uma casa. Você entendeu? Vou falar mais sobre esse assunto, amém? Vamos entrar em 3 capítulos sobre esse assunto da prostituição para você entender a malignidade. Quando você deita com alguém fora do casamento, você se faz um com aquela pessoa, porque quando há conjunção carnal, há um laço de alma, e tudo que é de uma pessoa passa para outra. Se a pessoa é um bruxo, um feiticeiro, tem uma maldição na sua família, na sua vida, passa para esta pessoa, que deita com outra e passa para outra pessoa. Então, irmãos, se torna um abismo chamando outro abismo, amém? A palavra de Deus vai te mostrar a verdade, e esta verdade vai te libertar.